SSA2, eu sou Larissa Corrêa, sua monitora de linguagens. Hoje a gente vai, dar início a um assunto extremamente importante que vocês sempre têm acesso aí na prova de vocês. Esse assunto é a crase, certo? É um assunto extenso, que a gente vai ver aí seus casos, suas particularidades, mas, que temos aí a felicidade de sempre encontrar, nas questões das nossas provas. Inclusive, também é uma dúvida recorrente na questão de produção textual, Então, vamos estar atento a esse lindo assunto da crase, que todo mundo termina batendo o pé e tendo suas dificuldades, mas hoje vai ser bem tranquilo. A gente vai ver que tem seus casos à parte, mas a regra geral, dá um norte aí a todas as situações, tá bem? Então, vem comigo. No caso, o que seria, essa crase? A crase não se trata, certo, da acentuação gráfica. A crase é quando há a contração, há a necessidade de uma contração, por justamente, exigir, aquele verbo, ele exige uma preposição a, tá? E aí, essa contração entre a preposição a e o artigo feminino no qual, está sendo colocado antes de um substantivo ali, de um adjetivo, enfim, antes do termo subsequente, ele vai, ter essa contração. Então, é uma junção, digamos assim, é um indicativo da junção de uma preposição a, certo? Com um artigo feminino a, tá? Então, a crase, ela não é, de fato, um acento, um sinal gráfico, certo? A crase é essa contração, é essa união, essa junção que acontece, certo? E aí, quando há a necessidade de indicar essa junção, de indicar essa contração, aí a gente coloca ali o sinal, o acento indicador de crase, que é aquele acento agudo, certo? A gente coloca ali aquele acento grave, o acento grave, para indicar ali, no caso, é aquele agudo para o lado contrário, certo? E aí vocês, já vão estar familiarizados com isso. Vai ser esse Azinho aqui com a acentuação indicador de crase, certo? É um acento indicador de crase. Então, a gente já percebe, que crase é uma coisa, crase é realmente a respeito da união da preposição com o artigo a, certo? E para não haver essa repetição a, aí a gente coloca um único a com um acento grave indicativo de crase, certo? E aí, através dessa questão da acentuação, a gente percebe também que essa contração com esse segundo a, ela pode aparecer também, por pronomes cuja letra inicial também é o a. Por exemplo, na regra, do pronome relativo aquele, aquela e aquilo, quando, vindo posteriormente há um verbo que peça uma preposição a, certo? O aquele, aquela e aquilo, eventualmente, vai ter no seu primeiro a, o acento grave, indicando que ali houve uma contração, certo? Para também evitar, a repetição de a, aquela, a, aquele, certo? Então, para não trazer esse desconforto fonético, a gente coloca ali o indicativo de crase. E aí, então a gente percebe que essa crase, ela vai se manifestar, primariamente em dois momentos. Ou é no momento que precisa de uma junção de preposição com artigo, ou é o momento que há a existência da preposição e um pronome ali que inicia com a, para não haver a repetição do a foneticamente, é colocado o acento grave indicador de crase, para que não fique, desconfortável sonoramente, certo? Então, independente, um caso ou outro, ambos são para evitar, essa cacofonia que a gente chama, certo? Esse a, certo? Então, justamente por isso também, vale a pena, relembrar
que quando se tem o uso ali, um indicador ali da crase, a gente não precisa na leitura, né, deixar aquilo ali explícito. Dentro da leitura, o som é o A normalmente, certo? Então, eu não preciso dizer vou à praia, certo? Justamente porque esse A, sendo, né, localizado ali, a união, a contração, tendo ali a visão da crase, para justamente evitar essa cacofonia, não faz sentido que eu leia, né, indicando, deixando explícito a existência dessa crase, certo? Dentro do texto vai estar ali indicando, na oratória a gente passa despercebido, digamos assim, certo? A gente não identifica ali quando houve uma crase, certo? Então, né, dito isso, os exemplos. Gosto de comida à mineira, né? Simplesmente. Fomos àquela cidade mês passado. Fomos a algum lugar, certo? Então, quando a gente vai a, precisa aqui da preposição, certo? A preposição a, e aquela pronome demonstrativo ali começa com a, né? Então, por isso a contração do a da preposição mais a do pronome, né? Que se inicia com um a também, tá? Então, nesse caso aqui, 2 exemplos aí para que vocês possam visualizar essa regrinha geral, certo? Então, dentro disso, né, a primeira situação geral é justamente essa da existência da preposição a com o artigo feminino a, certo? Entendendo isso, entendendo essa necessidade, a gente vai revisitando agora outras regrinhas, né, de uso obrigatório, de uso facultativo e do não uso da crase, certo? Então, começando aí pelo uso obrigatório da crase, né, retomando aí essa primeira regrinha geral. Nos exemplos, Cecília levou o filho à festa. Quem leva, leva alguém a algum lugar, certo? Ou quem leva, leva algo a algum lugar, certo? Leva a. Se leva a, esse verbo exige a preposição a, certo? Festa feminino levou a preposição a artigo festa, certo? Então, o indicador aí da crase, o acento grave nesse a aí, indicando que houve a fusão. Os funcionários foram, quem vai a algum lugar, certo? Foram a preposição, mas a manifestação, que é, né, feminino, por isso aí a contração. Então, uma das dicas, né, para se certificar, né, que deve haver esse indicativo de crase, basta substituir, né, esse substantivo feminino, nesse caso aqui, por exemplo, manifestação, por um masculino. E aí, caso a gente perceba que trocando aí esse substantivo feminino por um masculino e seja necessário substituir, né, esse a por ao, aí a gente vê que o acento grave ele vai precisar, né, ser utilizado. Por exemplo, se eu dissesse os funcionários foram ao protesto contra o corte de verbas, certo? Eu vou ver que precisando aqui, sendo masculino e eu dizendo ao, é a fusão, né, da preposição a, mas o artigo masculino ou, então fica ao. Se tratando de feminino, vai ser a contração dessa mesma preposição aí a com o artigo feminino a, então crase, certo? Então, é uma dica aí muito utilizada na hora que tiver em dúvida, né, se esse verbo vai ou não exigir uma preposição a, aí eu substituo, né, por um sinônimo masculino, esse substantivo, e caso aqui, né, essa preposição seja ao, essa contração torne ao, aí, né, eu vou realmente recorrer a um indicativo de crase com acento grave. Ok? Então, nos exemplos, Cecília levou o filho ao shopping, certo? Esse ao aqui indica que se for feminino é o indicativo de crase. Os funcionários foram ao protesto, como eu havia falado, né? O ao aqui indica que sendo feminino, esse substantivo tem o indicativo de crase. Tranquilo?
No segundo momento, as expressões que vão indicar a hora, isso aí vale muito a pena vocês se manterem atentos, certo? Tanto hora quanto data, depois a gente vai ver aí, vale a pena vocês terem bem retido, porque é onde se pega ali na casquinha de banana, como a gente chama, tá bom? Então aí, no indicativo de hora, antes das locuções indicativas de hora, o acento grave ele vai ser utilizado, certo? Aí a gente vai ver a exceção, mas, né, por via das dúvidas, indicando hora, eu vou utilizar ali o indicativo de crase. Por exemplo, minha aula de italiano começa às 15 horas, certo? A reunião está marcada para as 14 horas, para as 16 horas, certo? Na exceção, a gente vai ver que antes das horas que forem usadas, né, as preposições para, desde ou até, o indicativo de crase não é usado, certo? Então, nesses momentos é que há uma quebra aí da força do indicativo de crase. Por quê? Quando eu digo ele está no aeroporto desde as 16 horas, né, essa aqui já não é mais o indicativo, né, da preposição com o artigo, digamos assim, certo? Então já tem aqui uma outra preposição, então já não é necessária a existência do indicativo de crase, certo? Vou estar em casa até às 20 horas, o encontro da turma ficou marcado para as 14 horas, certo? Então todos esses exemplos aqui, né, a gente visualiza aí quando se usar e quando não se usar o indicativo de crase. Aí a pergunta, né, que geralmente surge, deixa eu voltar aqui. Lari, se essa hora não fosse hora cheia, minha aula de italiano começa às 15h30, 15h15, certo? Aí, né, por recomendação, coloca ali o indicativo de crase, certo? Coloca ali o indicativo de crase, a não ser que tenha uma outra preposição, né, fazendo esse conjunto. Aí já não se usa, realmente, certo? Locuções femininas que indicam modo, tempo e lugar. Quando as expressões que dizem às vezes, às pressas, né, que mais? À beira, à medida, à noite, à tarde, certo? Essas expressões aí, modo, tempo e lugar, vai ter ali o indicativo de crase, certo? Por exemplo, às vezes viajamos no fim de semana, na correria, fez a maquiagem às pressas, certo? Então, se observa, né, que nesse primeiro exemplo, fim de semana indica aí tempo, né? E no segundo momento, quando eu digo às pressas, foi o modo que foi feito, certo? Às vezes, por vezes, né, em determinados momentos, tempo. Maquiagem, às pressas, foi o modo com que a maquiagem foi feita, modo aí, portanto, os dois aí indicando a crase. Mas aí, né, diante disso, mais algumas das expressões que a gente vai utilizar, né, tanto a respeito de tempo, lugar e modo, tempo seria às vezes, à noite, à tarde, certo? Então, às vezes, na dúvida, né, às vezes tem indicativo de crase, certo? Isso é uma dúvida recorrente, assim, eu tenho alguns alunos que eles questionam um pouquinho em relação a isso. Indicou tempo, modo e lugar, as expressões, elas vão ter aí o indicativo de crase, certo? Lugar, à frente de, à beira de, à exceção de, certo? Todos esses, né, indicando frente, exceção, beira, certo? Todos esses de lugar, né, a gente vai ver que também tem. E de modo, a proporção que, a medida que, certo? Todos esses aí também vai estar aí no indicativo de crase, certo? Antes das palavras casa e terra, aí a gente vai ver, né, que casa e terra, em determinado sentido, dentro do texto, aí a gente vai ter que, né, realmente relacionar o contexto. De um jeito se usa obrigatoriamente, de outro jeito não se usa, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que recorrer ao sentido que aquela palavra está sendo empregada. Por quê? Quando casa, ela não significa lar, certo?
ela não significa lá, aí, né, ela é precedida de crase, certo? E terra só tem crase quando não estiver no sentido relacionado com solo. Terra, areia, solo, certo? Se ela tiver, né, só vai ter crase se não tiver no sentido de solo, e casa só vai ter crase quando não significar lá, certo? Ou seja, dentro de um contexto eu disser, ele foi à casa dos irmãos, eu estou dizendo, né, ele foi o lugar que os irmãos moram, certo? Mas não é a minha casa, não é o meu lar, certo? Se eu disser, amanhã titia vem à minha casa, não tem o indicativo de crase, certo? Por quê? Porque aqui, né, no caso, o sentido de casa, às vezes vocês não percebem, mas casa quando é minha é o lar, o meu lar, certo? Casa quando é dos outros é a casa dos outros, certo? É a moradia dos outros. Então, quando tiver nesse significado de lar, quer dizer que é minha casa, certo? E aí, né, justamente aqui na explicação, casa de outra pessoa e não o próprio lar. No final do ano, ela vai à sua terra natal, passar as festas com a família. No caso, eu estou, né, identificando um local específico, certo? Eu não estou falando de terra solo, certo? Se fosse terra, planeta Terra, aí a gente vai ver, né, isso um pouquinho mais depois, mas, né, vai à Terra, certo? Terra com letra maiúscula, aí, né, provavelmente vocês colocariam o indicativo de crase, certo? Então, a gente vê que nesses dois momentos a gente tem que estar atento ali, não somente, né, a questão sintática, mas também a questão semântica daquelas palavras, né, que papel elas estão desempenhando dentro do contexto. Aí, na quinta regrinha, tá certo, na quinta regrinha, nos pronomes, né, demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, quando, né, fazem contração com a preposição a, certo? Se eu digo vou àquela escola, certo? Quem vai a algum lugar, aquela, pronome demonstrativo, aí eu vou precisar, né, começa com a, vou precisar do acento grave ali, indicando que houve uma fusão da preposição com o a daquele pronome, certo? Então, no exemplo, não empreste dinheiro àquela pessoa. Quem empresta, empresta algo a alguém, certo? Se eu empresto a alguém, a aquela, né? Aquela e o a da preposição tem ali a contração, por isso o indicador de crase, certo? E aí, quando essa contração, ela vai, quando essa contração vai servir aí justamente no sentido de foneticamente não ter uma cacofonia, não desempenhar ali um sinal repetitivo, certo? Ou, desculpa, um efeito sonoro repetitivo, certo? Aqui, ó, aquela. Uso facultativo da crase, né? Aí, né, quando se trata do uso facultativo da crase, a primeira regrinha, certo? É antes dos pronomes possessivos, certo? Os pronomes que dizem meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, dele, dela, deles, delas, nosso, nossos, certo? Pronomes possessivos, o indicativo de crase é opcional, certo? É facultativo, pode ser usado, pode não ser usado. Fica a seu critério, certo? E aí, né, nos exemplos, entreguei o trabalho à minha professora, certo? Pode ser com o indicativo de crase, pode ser sem o indicativo de crase, certo? Desobedeceram às suas ordens, desobedeceram às suas ordens, certo? E aí, né, a gente vê que tanto vale de um jeito quanto de outro, certo? No segundo momento, depois da palavra até, certo? E aí, quando eu digo a palavra até, precede uma palavra feminina que admite o artigo a. O uso da crase é opcional, certo?
quando a palavra até precede uma palavra feminina, ou seja, vai exigir o artigo a, certo? Aí é opcional, somente nesse caso. No exemplo, caminhamos até a praia, certo? Fomos até a praia, tá? Então, nesse momento aí é que vai ter a opção de colocar ou não o indicativo, né, da crase. Siga até a frutaria e pegue o retorno. Siga até a frutaria e pegue o retorno. Certo? Lembrando, né, que independente do caso, o verbo que esteja ali localizado, ele vai ter que exigir a preposição a, tá? O indicativo de crase, ele só acontece se for necessário, a partir do verbo, o uso, né, de uma preposição a. Ok? Então vamos. Antes dos pronomes próprios femininos, e aí é onde entra, por exemplo, né, o caso ali da terra. A terra enquanto nome próprio, né? Enfim, a terra, o nome de um planeta especificamente, certo? A Marte, por exemplo. E aí entra no caso facultativo, certo? Mas aí, por via das dúvidas, não se tratando de solo, eu prefiro que vocês coloquem a acentuação gráfica ali referente à contração por crase, certo? Para que não traga mais dúvida. Caso vocês errem, esqueçam, deixem passar, vai entrar no caso facultativo e aí não tem problema, certo? Então aí, nesse momento, a crase, ela é opcional antes dos substantivos próprios femininos, pois o uso do artigo antes de um nome não é obrigatório, né? Então, a preposição, ela vai existir, mas aí ela vai estar sendo categorizada ali somente enquanto a preposição, não enquanto a fusão, certo? Pode ou pode não ser. Eu não digo, por exemplo, a Giovana é minha aluna. Eu digo, Giovana é minha aluna, certo? Muitas vezes no uso assim cotidiano a gente não coloca o artigo antes de um nome próprio. Pode acontecer, né, que alguns de vocês já estejam habituados a. E aí nesse momento é quando vocês podem ou não recorrer aí, né, ao acento grave indicador de crase, certo? Carlos entregou um documento a Maria. Carlos entregou um documento a Maria. Certo? Bruna fez um convite a Clara. Bruna fez um convite a Clara. Certo? E aí, né, a gente agora vê, para finalizar aí, quando não se usar a crase, certo? Quando esse uso é indevido, tá bom? E aí, né, no primeiro momento, quando preceder substantivos masculinos. Por quê? Porque a contração, né, referente à preposição e ao artigo, né, já estou dizendo, ao artigo, a preposição a, juntamente o artigo masculino, vira ao, certo? Essa contração se torna ao, não se torna a o, certo? A, indicativo de crase, ou alguma coisa. Não, não tem dois A's para indicar união, então se tratando de um A, um O, há simplesmente essa fusão, certo? Então, o artigo não costuma aparecer antes dos substantivos masculinos, logo não é possível que ocorra a união do artigo a com a preposição a, certo? Se não existe essa necessidade, normalmente sem indicativo de crase. Gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa, então gosto de passear, passear no modo a pé, certo? O modo de passeio é a pé. Indicando o modo, eventualmente, né, teria aí um indicativo de crase, mas pé é o pé, certo? O pé. Pé, substantivo masculino, então não exige aí a crase. Se não exige a crase, nesse caso aí não é facultativo, é não utilizado, certo? Há 300 pessoas a bordo do navio, certo? A bordo aqui, no caso, masculino, certo? Exceção, quando a frase expressar
a moda de, não é modo, é a moda de, certo? Quer dizer, feito de uma forma específica, tá? Quando significar a moda de, por exemplo, quando a gente viu no começo a milanesa, certo? A gente viu, estou comendo bife à milanesa. Mesmo que fosse, por exemplo, deixa eu ver, mesmo que fosse essa forma de ser feito, certo? A moda de, a forma de, certo? Fosse um substantivo ali, um adjetivo, inclusive, né? Masculino, aí não, tá? Ou, desculpa, mesmo que fosse um adjetivo, um substantivo masculino, sim, teria o indicativo de crase, porque, né, a gente entende, subentende que é a moda de, a forma de um determinado modo que foi feito, certo? Então, quando eu digo assim, ela pintou um quadro a Picasso, certo? Picasso é masculino, inclusive é um nome próprio masculino, certo? Mas eu estou dizendo que ela fez de forma específica igual a Picasso, certo? A moda de. Se eu estou dizendo, ele fez uma defesa a Tafarel, Tafarel pronome também, nome próprio também, masculino, né? O artigo seria o mas, foi a moda, a gente entende que essa expressãozinha, ela está ali intrínseca no que eu estou lendo, certo? Então, a moda de Tafarel. Por isso, né, não se usa. Antes de verbos a gente não usa. Por quê? Porque o verbo ele não vai pedir nenhum artigo. Se o verbo não pede artigo, não há por que ter um indicador de crase, certo? Não há por que utilizar ali a grave para determinar a fusão, ali a união desses termos. No exemplo, estou disposta a aceitar. Quem está disposto a alguma coisa. Mas aqui, né, no caso, o verbo aceitar, eu aceito, tu aceita, ele, enfim. E aí, não se usa antes de verbos, certo? Então é bom ficar muito atento a isso. Mais um momento. Antes de pronomes pessoais, ela, ele, certo? Então, dentro desses pronomes pessoais, temos algumas específicas exceções, mas vamos entender que eu pedi a ela um vestido emprestado. Os pronomes pessoais, eles não vão exigir artigo também, então não é necessário, certo? Colocar aí o indicador de crase antes desses pronomes pessoais. Antes de nomes de cidade que não utilizam artigo feminino. Não utilizam o artigo feminino. Por exemplo, Santa Catarina, vou a Santa Catarina. Santa Catarina, né? Eventualmente a gente identifica enquanto feminino. Então há ali o indicativo de crase. Quando eu digo irei a São Paulo, a gente vê que São Paulo, inclusive Paulo, nome próprio, né? Masculino, tido enquanto masculino, né? A gente vê aí que não tem esse indicador de crase, certo? Mês que vem. E aí, antes da palavra casa, quando tem o significado do próprio lá. Foi uma das regras que a gente, inclusive, viu, que foi a primeira regrinha, né? Só relembrando aí. Fui à casa acompanhar os documentos do carro. Antes da palavra terra, quando tem sentido de solo. Depois de horas no barco, descemos a terra, certo? Desculpa. No caso, a gente viu, né, que se fosse, por exemplo, nesse caso, fui à casa do meu irmão, certo? Aí teria o indicativo de crase. Não tem, né, porque esse caso é o meu próprio lar. Fui à minha casa buscar os documentos do carro. Aqui, ó, descemos a terra ali no sentido de solo, chegamos em terra firme, por exemplo, certo? Então, não tem indicativo de crase. Palavras repetidas, dia a dia, mês a mês, certo? Semana a semana, né? Estamos repetindo aí, portanto,
né, não se usa o indicativo de crase. O funcionário atualizava a lista de presença dia a dia, porque a gente entende que é dia após dia, semana após semana, certo? Aí não é necessário colocar aí o indicativo de crase. Depois de preposições, aí né, a gente já viu, né? Se a preposição já está sendo usada, o que vai estar ali enquanto a é um artigo de um eventual, né, substantivo feminino, de um adjetivo feminino, certo? Enfim, e aí não é necessário essa contração. Se não é necessária a contração, não vai ter o indicativo de crase. Ele estará perante a juíza. Nós iremos após a cerimônia, certo? E aí, né, acho que dá um tempinho sim da gente fazer alguns exercícios e conseguir finalizar a crase. Crase é um pouquinho extenso, a gente vê, né, que tem aí suas exceções, mas basicamente as regrinhas são essas, certo? Caso eventualmente surja ainda algum aspecto muito específico, eu recomendo que vocês revisitem aí as regrinhas, que vocês inclusive utilizem as ferramentas de busca, de pesquisa, para tirar as dúvidas, porque temos também grandes exceções, casos muito específicos, que valem, né, identificar todo um contexto para que não cometa, no caso, esse deslize, certo? Mas as regrinhas gerais são essas que eu apresentei para vocês, e aí vamos aqui, né, tirar as dúvidas com relação a isso, fazendo os nossos exercícios. No primeiro diz assim: em relação à renda familiar, o emprego intensivo de mão de obra não é a melhor solução. Quando eu digo em relação à renda familiar, um emprego intensivo de mão de obra não é a melhor solução. Aí a gente tem que ver, né, quando está adequado a utilização do indicador de crase ou não, certo? Se aqui não tem nenhuma, né? Então, se aqui deveria ter crase, o primeiro já não está correto. No segundo, desde a última década, sinistros presságios atormentaram-lhe a mente, né? E aí, precisa ou não precisa? No caso também, nesse segundo, não tem um indicador de crase. No terceiro, os investidores americanos habituados à lentidão do ritmo inflacionário conseguem acumular fortuna. E aí, esse último já tem, né, o indicador de crase, está utilizado corretamente? Então, quem vocês acreditam que está certo? 1, 2 e 3, e aí, né, obviamente, a letra que corresponde. Vou dar 30 segundinhos aí para vocês pensarem qual, né, analisarem aí, né, quais os verbos, quais as expressões aí precisariam da utilização do indicador de crase, né, para ver quais estão corretos. Aí na letra A diz assim: todos os períodos estão corretos? Na letra B, nenhum dos três está correto? Ou seja, todos errados. Na letra C, estão corretos os períodos 1 e 2, então só o terceiro estaria errado. Na letra D, estão corretos os períodos 2 e 3, então só o primeiro estaria errado. Na letra E, somente o período 3 está correto, e aí os outros dois, que nesse caso aí não estão com o indicativo de crase, seriam os que estão errados. Vamos ver a resposta? Resposta letra D, tá? Justamente aqui tem a explicação, né, elaborada, mas aí a gente vai ver aqui, certo? Só a letra D, ou seja, 2 e 3 está correto. Por quê? Porque quando eu digo desde a última década, desde, né, já é preposição. Então, aqui não exige, né, o indicativo de crase, não se usa aí o indicativo de crase. Sinistros presságios atormentaram-lhe a mente. Esse lhe aqui, né, também, né, tá fazendo o indicativo de pronome oblíquo nesse caso, certo? Então, o a aqui também não estaria localizado com o indicativo de crase. Nesse terceiro aqui, os investidores habituados, quem está habituado está habituado a alguma coisa, certo? Lentidão, no caso substantivo feminino, então aqui a contração, o indicativo de crase, perfeito, né? Do ritmo inflacionário para acumular fortuna, perfeito.
No primeiro, quando eu digo em relação à renda familiar, em relação a alguma coisa, né? Então a gente já vê que essa preposição a iria existir, renda familiar, a renda, né? Substantivo feminino exigiria aí um indicativo de crase. Vamos substituir? Se eu dissesse em relação ao dinheiro, em relação ao fundo monetário, em relação ao que foi recebido pela família, certo? Em relação a qualquer coisa. Se fosse substantivo masculino, seria em relação ao, né? Em relação ao. Então, nesse caso, a gente vê aí que deveria ter aí um indicador de crase, ok? Portanto, letra D, aquela resposta 2 e 3, correto. O primeiro, faltou aí o indicativo de crase, certo? E aí, se eu digo não é a melhor, também não seria realmente, né? Sem indicativo de crase, aqui não faria nenhum sentido, né? Vamos embora. No segundo, o progresso chegou inesperadamente, subúrbio, no caso seria aquela, desculpa, tá, gente? Seria aquela, aquele, aqueles não tem, né? Então só seria aquela, aquele. Subúrbio, substantivo masculino, né? Então a gente já risca essa primeira alternativa bem bestinha, né? Aquela, subúrbio, não existe. Mas aí a gente reflete sobre o uso, né, desse a com indicativo de crase, do aquela, ou sem, né? No caso, se for sem, a letra E seria a resposta. Aí a gente passa esse, né? Digamos que ficou em dúvida. Daqui a poucos anos, nenhum dos seus moradores se lembrará mais das casinhas que, aí no caso esse daqui a pouco, é com indicativo de crase ou sem indicativo de crase, certo? Aí a gente já vai para o último momento. Há tão pouco tempo marcavam a paisagem familiar. Esse há tão pouco tempo seria um A somente, né? Seria um A com indicativo de crase ou ainda entra, né, um terceiro momento, esse A do verbo haver, né? Existiu, no caso, certo? E aí, né, fazendo toda a equiparação, qual seria a resposta? Também mais uns 10 segundinhos aí para vocês pensarem. No primeiro, subúrbio, aquele com grave ou sem grave, com acento grave ou sem acento grave. Daqui a pouco, com acento grave, sem acento grave. Ou há tão pouco tempo, do verbo haver, ou há com ou sem crase, certo? Posso ver a resposta, posso dizer, né, a resposta, na verdade. 1, 2, 3 e já a resposta, a letra D também. E aí a gente vai ver por quê, né? Tem aqui mais novamente, né, a explicação, né? O primeiro seria aquele com o acento, com o indicador do acento grave, né? O segundo seria um A somente. E num terceiro momento seria o A do verbo haver, certo? Vamos ver. Quando a gente fala do primeiro, né? Quem chega a algum lugar, certo? Inesperadamente aqui foi simplesmente um indicativo ali, né? Um advérbio de tempo, né? Inesperadamente. No caso de modo, eu acredito, né? De modo. Ele chegou de modo inesperado, certo? Mas quem chega a algum lugar. Se ele chega ao subúrbio, certo? A gente já sabe que esse ao aqui, ele já pede, né, uma preposição a indicativo e o acento indicativo de crase. Então, seria aquele com o acento grave, certo? Aquele subúrbio. Justamente porque se o verbo ele vai exigir a preposição a, independente de ser masculino, se tratando do pronome, né, demonstrativo, aquele, vai estar ali o indicativo de crase. Quando eu digo daqui a pouco, né, poucos inclusive, eu não digo aos poucos, eu digo aos poucos, certo? Então,
não estaria aí, né? No caso, o a aqui, ele vai estar enquanto artigo, certo? Daqui a pouco, ele não vai estar enquanto a fusão, tá? Então, eu coloco aqui, daqui a poucos anos, nenhum dos moradores se lembrará mais das casinhas que, no sentido de existir, houve tão pouco tempo, né? Há pouco tempo existiram, né? Então, o há aqui, né, do verbo haver. E aí, portanto, né, não necessitaria aí, né, de ser, né, um a com indicativo de crase, seria simplesmente do verbo haver. Portanto, letra D é a resposta correta, certo? E aí, né, chegamos ao fim do nosso conteúdo de hoje. Crase é um assunto um pouquinho extenso, né? Então tinha que ser realmente uma aula aí de 1 horinha somente para esse assunto. A gente conseguiu ver, né, bem tranquilamente, vimos todos os casos obrigatórios, os casos facultativos, os casos que não usa. A gente viu que, na verdade, a regrinha geral é o que detém ali todas as possíveis variações. Temos também, né, trabalhado com as exceções, a gente tem a ciência de que há exceções em determinados momentos, mas, por via das dúvidas, certo? A gente vai ali falar dos casos mais, dos casos que são mais pertinentes, para que não nos prendemos a um contexto muito específico, certo? Vale a pena, caso vocês tenham curiosidade de algumas expressões específicas, caso vocês tenham dificuldade ali do entendimento de alguma regrinha, eu, né, inclusive recomendo que vocês revisitem aí as ferramentas de buscas, que tenham acesso. Quem tem a possibilidade de tirar dúvida, tire as dúvidas sobre crase, tá? É um assunto muito importante, certo? Que cai sempre nas suas provas e, independente disso, a questão da produção textual, certo? Vai estar ali exigindo muito que você saiba como localizar, como utilizar, né, dessa acentuação, certo? Então, dito isso, beijo grande a vocês, até a próxima, certo? Foi um prazer estar aqui mais uma segunda-feira para a gente partilhar aí um pouquinho da linguagem, certo? Então, beijão, até a próxima, tchau, tchau!